Jamais um esquerdista vai ser meu inimigo. Ele pode ser um adversário, mas eu acho que inimigo jamais. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio número 34. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas e hoje nós temos um convidado muito especial, o Joel Bolsonaro. Ele que é casado, pai do Joel Antônio, corretor de imóveis, membro da Associação Bento Brasil, ativista político, presidente do partido PSL em 2018 e também fundador do Partido Patriota em 2020. Seja muito bem-vindo, Joel. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição aí, sempre que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui. Podem contar comigo sempre. Sim, ficamos felizes que você aceitou, né, o nosso convite. Não, a gente ficou também feliz, a gente só agradecer a vocês. Bem-vindo. Tu veio até de amarelo, por que será, né? As cores do Brasil, né? O amarelo é uma cor que a gente gosta muito e também nós patriotas gostamos muito. Acho que é muito bacana que a gente tenha orgulho do nosso país, que a gente defenda ele da melhor maneira possível. Assim como nós fizemos há tempos atrás, onde a direita estava no poder, a gente vai continuar defendendo. A gente tem princípios, a gente tem valores e não vamos desistir nunca. Acho que todo patriota de verdade jamais desiste da luta, mesmo ela sendo difícil. E Joel, conta pra nós como é que surgiu, né, essa vontade, assim, de entrar pra política, porque o que eu tô vendo aqui é que tu também tu faz parte do partido PSL desde 2020, mas isso vem de antes, essa vontade. Conta um pouquinho pra nós. Hoje eu faço parte do PL. Hoje a gente acompanha o presidente Jair Bolsonaro. Ele sim é nosso grande líder, a pessoa que a gente se espelha, a pessoa que a gente admira e acredita muito. Então hoje eu faço parte do PL. Mas essa vontade esse gosto pela política, esse gosto por querer ver algo a mais, começa lá muito quando eu era menino, talvez 8, 10 anos, quando começa a conhecer um pouquinho mais da política, começa a ver que naquela época eu já via que parecia que tinha algo errado, mas tinha políticos que eram da minha admiração. É claro que talvez algumas pessoas não concordem, mas para mim na época, e até hoje eu admiro ele por muito que ele fez, até ele foi eleito várias vezes senador. Pedro Simão, para mim, é uma das pessoas que tem a minha admiração, porque também teve sua contribuição, foi uma pessoa muito correta e se elegeu muitas vezes. Mas aí o tempo passou e na época, eu ia com meu pai para as eleições junto, porque eu dizia que queria votar em Pedro Simão. E passado o tempo, a gente cresce e um dia chega a hora da gente votar. E eu ainda consegui votar em Pedro Simão. Acho que foi uma das coisas que era o que eu acreditava, e a gente sempre tem que fazer aquilo que a gente acredita. Ter convicção de que buscar sempre fazer o certo e ir até o fim. Claro que às vezes a gente precisa mudar. Mas o tempo passou também e a gente acaba tendo algumas responsabilidades, a gente quer ter sucesso pessoal, e eu acabei vindo morar para Bento, onde hoje já faz 16 anos que eu moro em Bento. Então... Tu é da onde, Joel? Eu sou natural de André da Rocha, uma cidadezinha no nordeste do estado, aí, uma cidadezinha considerada a menor cidade do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, a quinta menor do país. Mas uma cidade maravilhosa, assim, uma cidade onde muitos políticos bons estiveram por lá,
e fazem a educação de lá, a educação, saúde, estradas, é muito bom. Então, a gente vê também que nos pequenos municípios algumas coisas acontecem e nos grandes, às vezes, não acontece tanto. E chegando aqui, o povo de Bento Gonçalves é maravilhoso. Ele te dá oportunidade, ele acredita em quem trabalha. E aí o trabalho foi, por muitos anos, aí, o que mais ativo na minha vida. Sim. E passado o tempo, tu vai vendo que tu tem que fazer mais também. Chegado 2017, o Brasil vivia uma dificuldade. Eu tinha uma construtora em Bento Gonçalves e nada andava muito bem. E eu vi que precisava ser ativista político, precisava fazer alguma coisa. E o Jair Bolsonaro, naquela época, nosso eterno presidente, tinha 2% nas pesquisas. E eu disse, até comentei com a minha esposa, eu vou acreditar nesse homem, nem que ele leve 2, 3 eleições para se eleger. E aí, adotei meu sobrenome nas redes sociais de Bolsonaro e passei a ser o Joel Bolsonaro, que até hoje continua ali. E, sendo assim, comecei a pensar que tinha que fazer algum movimento na cidade, porque nas outras cidades, nos outros municípios, já tinha algo em torno do nome de Jair Bolsonaro. Daí o tempo já tinha passado um pouco, já devia estar em torno de uns 12% nas pesquisas. Tava subindo, né? Tava subindo, porque lá foi uma crescente. E a gente, aí começamos as movimentações e eu, inesperadamente, fiquei sabendo que já existia também um outro movimento de uma pessoa que tinha o mesmo pensamento que eu, que é a Rayane Sganzella, a Ray, e que até hoje continua com a gente. E ela, claro, ela tem os seus compromissos maiores de trabalho, mas ela continua assim, sempre empenhada, sempre querendo algo a mais. E aí começamos os movimentos, deu grandes passeatas, grandes carreatas, 2017 ali, não sei, vocês devem estar lembrados. Sim, acompanhei essas. E aí, de lá para cá, a gente não parou mais. E quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade de fazer. Quanto mais difícil agora, por mais que a situação esteja difícil, mas a gente tem a certeza que vai continuar, que vai lutar e que vai continuar acreditando sempre no Brasil. Sim. E como é que é a repercussão, assim, porque, querendo ou não, quando um grupo se junta, tu está batendo de frente, querendo ou não, com a oposição, né? Como é que é a oposição referente a esse movimento que vocês fazem? Olha, eu sou bem sinceramente, a posição aqui em Bento Gonçalves é muito tranquila. A gente tem é muito pacífico, assim. Os movimentos que a gente sempre fez, sempre deu tudo certo, nunca tivemos um ataque da esquerda. Por vezes a gente estivemos fazendo um movimento lado a lado com a esquerda, com o pessoal da esquerda. Eu mesmo saí do lado de onde estávamos, fui lá, conversei com eles e sempre a gente se dá muito bem, assim. Claro que cada um tem seus princípios e valores, e a gente combate, por vezes a gente combate não o militante, mas os políticos de esquerda, os ideais de esquerda. Eu tenho dito que a esquerda e a direita andam separadas por um muro, onde talvez um não conhece o outro lado. E é interessante que eu tenho sempre, por vezes que nós estivemos no quartel, teve pessoas de esquerda que a gente soube que foi lá, sempre tratamos super bem. E a gente sempre disse que a pessoa de esquerda, se ela conhecer o nosso lado, os nossos princípios, nossos valores, a opinião, bem possivelmente que vai mudar. Acho que
é uma forma que talvez muitos esquerdistas continuam lá, porque Não abre a mente, né? Não procura entender, né, o outro lado, como tu falastes, é o muro que separa. é uma doutrinação, assim, que eu acho que doutrinação muitas vezes nas escolas, doutrinação nas igrejas, Faculdade? na faculdade. Acho que essas coisas são, acho que não podemos ter direita e esquerda em escola, em igreja, de jeito nenhum. Escola foi feito para ensinar, não para fazer política dentro, não para usar a escola, a igreja como fazendo política. Eu acho que tem sim que defender valores. Eu acho que tanto a escola tem que defender família, tem que defender a pátria. Eu acho que sim, tem que defender o certo, mas não simplesmente, às vezes, por alguns benefícios que a gente sabe que tem, acabar escolhendo um lado. Também vemos também, eu acho que a grande dificuldade do nosso país também está atrelada muito à imprensa, que não generaliza, a gente não generaliza, mas grande parte da imprensa a gente vê que eles acabam tendo um lado porque eles recebem para isso. Um amigo meu me dizia assim: Joel, o presidente Jair Bolsonaro não vai ser difícil para ele ganhar a eleição porque ele não compra a imprensa. Se ele gastasse 2, 3 bi por ano, ele seria mais fácil para ele ganhar as eleições. Mas dessa forma aí, acaba não sendo um pouco mais difícil. Bom, aí o Bolsonaro, vocês foram ativos ali na campanha, o Bolsonaro se elegeu e na tentativa de se reeleger, o Bolsonaro foi muito atacado. Eu queria que tu recapitulasse aí como é que foram as manifestações de vocês, esse dia a dia de ir para os quartéis, de reunir centenas, milhares de pessoas, de apoiar o presidente. Como é que foi essa sequência aí de fatos para apoiar o Bolsonaro na reeleição? Nós fomos várias vezes para a rua por voto auditável. Nós fomos para impeachment, às vezes, de alguns ministros que estão lá fazendo desmando. Acho que o Brasil está o judiciário entrou na política e é como o deputado Bibo Nunes diz: quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. Então, tá difícil assim de lidar. O sistema não aceita políticos honestos. O sistema é feito para políticos corruptos. E a gente esteve também no quartel ali por 72 dias. Dos 72 dias, eu estive 70 dias ativo ali. Tivemos um resultado que não é o nosso esperado. Acreditávamos um pouco mais em alguns setores da sociedade que não deram a resposta que a gente esperava. Acreditávamos que poderia ter o código-fonte, aquela coisa toda, que ia ser investigado e nada foi feito. Mas, assim, tenho certeza, não só eu, quanto todas as pessoas que estiveram lá no quartel, que eles lutariam novamente, que eles fariam tudo de novo, e eles continuam acreditando no Brasil. Essas pessoas, assim, a gente encontra, uma das maiores saudades que a gente encontra é daquele povo que estava lá lutando. Hoje mesmo a gente faz ainda alguns movimentos na cidade, a gente vai fazer alguns adesivaços nos próximos dias. A gente, na Associação Bento Brasil, nós criamos uma associação logo depois desse tempo. Acho que a associação também em todos os municípios é extremamente importante. Quando tu cria uma associação, tu acaba colocando, tu tem CNPJ, tu tem estatuto, tu tem uma regra a ser seguida. E aí tu começa a ver quem é quem, e as pessoas boas sempre vão se ressaltando. Nós temos feito um trabalho também a nível estadual,
para buscar mais associações nos outros municípios. Nós precisamos trazer pessoas novas para dentro da política. Nós precisamos fazer com que os jovens gostem de política, que eles não vejam um Brasil todo errado. Ainda hoje Temos chance, né? temos muita chance. Acho que o Brasil, nós temos bons políticos, acho que não é bem assim, a gente que está mais próximo, a gente sabe que tem alguns bons políticos, não. O Jair Bolsonaro é um exemplo, outros políticos, outros deputados, temos uma gurizada nova que está chegando, junto com os veteranos que estão ali já há algum tempo, que estão fazendo uma força, só que o sistema, a corrupção e a compra de apoio, ela acontece, e isso dificulta bastante. E sem falar no cancelamento das pessoas que apoiam, né? Eu vejo, já que tu comentou sobre os meninos, tem o Nicolas, tem o Lucas, tem essa rapaziada que tá chegando aí. Sim. E é bom que as pessoas vão se inspirar nelas, né? Nessas pessoas. Não, com certeza. Acho que bons exemplos têm que ser seguidos. A gente, todos os bons exemplos da vida, tu tem que seguir eles, porque acho que tu tem que copiar o que está dando certo. E copiar esses bons políticos, e querer ser um bom político, e ser uma pessoa honesta, acho que é uma coisa que não tem... Precisamos levar os honestos para a política. É a única forma do Brasil dar certo, é tirar esses políticos que eles são... que eles acham que político é uma profissão. Político não é uma profissão. Político está lá para ser o representante do povo. E não ficar lá perpetuamente. Eu acho que eles têm que ir lá, fazer um trabalho e tentar ajudar com que mais políticos venham e se unam para que retome o Brasil, para que o Brasil continue andando da forma que a gente via que estava aí até algum tempo atrás. Onde tu acha que o Bolsonaro errou? Tu acha que ele devia ter insistido no voto impresso? Porque essa apuração aí é meio duvidosa, né? Qualquer sistema sério permite auditoria, né? As finanças de uma empresa, tudo permite conferir, recontar. E a gente tem uma eleição que não se pode questionar, não se pode recontar, não se pode... Tu acha que o Bolsonaro devia ter feito alguma coisa, sem voto impresso, vamos parar tudo, não sai eleição, alguma coisa assim? Até porque ele ainda era o presidente, né? A autoridade. Eu nunca digo que ele errou, assim, porque na minha visão ele acerta praticamente em tudo. Mas algumas coisas, sim, ele devia ter feito acontecer. Só que o sistema, ele jogava contra todo o sistema. Então... Ele sempre jogou dentro da lei, né? Ele nunca quis fazer nada afrontando as leis, né? Ele sempre jogou dentro das 4 linhas. 4 linhas. E o mal não joga dentro do correto. Então, talvez ele não errou, talvez ele teve o adversário com quem nós disputávamos, era o mal, assim. Exatamente, era o bem contra o mal. O bem contra o mal é bem complicado de vencer o mal se às vezes não tem uma postura um pouco mais dura e por vezes até você precisar ter que achar um outro caminho dentro do correto para que possa fazer aquilo que ali na frente venha ter um resultado diferente dessa derrota que nós tivemos. E Joel, o que tu achou da atitude do Bolsonaro em questão da pandemia, em questão das vacinações? Tu achou que foi uma atitude correta, uma atitude não tão boa? Qual a tua visão? A minha visão é que nós de direita nós pregamos por liberdade. E quando se prega por liberdade, é o direito de vacinar ou não vacinar. Eu também sou um não vacinado. Eu não peguei Covid. Eu não tive complicações nenhuma. A minha vida segue normal como ela vinha sendo. Hoje a gente tem vários exemplos, vários problemas que vêm dando em jovens
que antes não dava. Por decorrência, né? A gente não pode afirmar que seja decorrência, mas assim, a probabilidade de ser algo ligado às vacinas, com certeza. E eu acho que ele não errou, na questão da pandemia, ele não errou em nada. Ele fez o que tinha que fazer, ele comprou as vacinas, tudo que precisava, que podia fazer, ele fez. Mas ele não fez comprar vacina que não era autorizada pela Anvisa. Eu acho correto. Acho que ele cuidou do povo. Ele fez o auxílio emergencial, onde que ele trouxe... Em poucos dias ele conseguiu fazer aquilo ali, né? Em poucos dias, ele colocou dinheiro na mão do povo, na mão desde da pessoa que mora na rua, que também passa dificuldade, também não é fácil, até micros empresários, até agricultores, caminhoneiro. Ele tentou ajudar todas as categorias. Acho que a economia continuou andando. Mas uma lista também de pessoas que não precisavam desse auxílio que também receberam. Sim. Né? Teve essa questão também. Teve. Eles até reclamam, né? Mas receberam o Sim. valor sem precisar. Tiraram de quem realmente precisa. Teve bastante. Isso aí teve bastante. Algumas categorias aí, algumas pessoas acabaram pegando um valor que não devia. Mas enfim, todo o valor que chegou, para algum lugar ele rodou na economia, ele fez a roda andar. E foi a forma que mesmo com tanta dificuldade, o nosso país continuou andando, o comércio continuou vendendo após a pandemia, e as coisas estavam num caminho certo. E dentro de tudo aí há muitas narrativas que alguns políticos de esquerda criam para que possa manchar a imagem dele, para que possa até a própria imprensa por vezes editou coisas que parecia ele falando uma coisa que, se pegasse a matéria toda, era totalmente diferente. Então eu acredito que teve muitos acertos. A gente lamenta, todo mundo lamenta as mortes que teve. Eu acho que quem perdeu, né? Um familiar, eu acho que foi bem difícil. E até mesmo quem ficou com sequelas. Também. Eu acho que tinha sim que as pessoas que não quiseram se vacinar, ou as mesmas vacinadas, cada um cuidar do seu amigo, do seu vizinho ou do seu semelhante. Eu acho que tinha assim algumas coisas que eu mesmo adotei em meus cuidados e cuidados de outras pessoas. Eu acho que eu via muita gente nas festinhas por aí tomando caipira no mesmo copo. Ia lá, se vacinava. Mas daí tomava caipira no mesmo copo, continuava tomando chimarrão, ia para as festas de boca em boca. É verdade. Então, não adianta às vezes tu colocar uma vacina no braço se tu não tem os cuidados essenciais. Acho que eu, não vacinado, adotei alguns cuidados que eu não peguei Covid, e eu acredito que também não pegando não tem como transmitir. Então, eu acho que mas não sou contra. Quem quis se vacinar, ok, mas eu acho que liberdade acima de tudo. E as narrativas, a grande imprensa, a grande mídia não ajudou, né? Eles criaram um terrorismo, né? Para amedrontar as pessoas, inflaram números né, do que estava acontecendo. Não morria ninguém de mais nenhuma doença, tudo atribuíam ao Covid, né? E não foi bem assim, né? Não que não tenha, né, morrido pessoas, mas não foi tudo aquilo que a imprensa inflou, né? A prova de tudo tá que depois que até 31 de dezembro ainda se falava em Covid. A partir de 1º de janeiro, que a esquerda ganhou a eleição, Covid não se passou mais ser
matéria de jornal, de TV, É de nada. verdade, é verdade. Depois que eles ganharam, né? E os números, sim, os números são fantasiosos, eles não são reais, porque, como você bem frisou, muitas pessoas com câncer iam lá, saíam de lá como que tinham morrido por Covid. Tá, eles tinham uma complicação, já era complicado. E a gente sabe que alguns números, alguns hospitais também jogaram para cima, porque Eles recebiam, né? Para dar esse laudo, né? Que eles tinham falecido por conta do Covid. Aí o hospital ele recebe uma boa grana, né? eu acho que essas coisas podem ter acontecido. Então a gente Muitos interesses por trás, né? Grandes laboratórios que fabricam as vacinas, que patrocinam os maiores anunciantes das TVs e assim, é muito Eu acredito interesse, que né? essa pandemia toda foi um interesse para vários países, né? nós tínhamos exemplos muito próximos assim de cidades com 100 e poucos mil habitantes, tendo números maiores Pois é. de complicações do que cidade com 500 mil. Então, por que tanta diferença assim, se as cidades eram tão próximas, quase coladas? Então, muita coisa aconteceu nessa pandemia aí. Uma coisa que também eu fui sempre muito contra. Eu acho que tira a liberdade de uma pessoa de trabalhar, tira a dignidade dela poder sobreviver. Nada mais digno que a pessoa trabalhar, que a pessoa continuar com o seu trabalho. Claro, ele teria que adotar alguns meios para se cuidar e cuidar o próximo, né? Mas assim, eu acho covarde a atitude do fica em casa. Sempre fui muito contra. Na época a gente fez algumas manifestações, rodamos as ruas aí, pedindo para que o comércio fosse aberto. Eu acho que quem tem que estar preso é o bandido, o ladrão e o que está fazendo errado. Agora, não fazendo o que estão fazendo com as pessoas, aprisionando elas em casa por causa de algo, claro, complicado, mas assim, tirando até o direito de ir e vir, que é uma coisa que está na Constituição. É verdade. Em São Paulo, o Dória foi bem radical nesse fechar tudo, no fica em casa. E a consequência é que ele não se elege mais para nada, nem para síndico de prédio, acho que o Dória não se elege lá. Lá em São Paulo, ele fechou os comércios, mandava a polícia soldar portas e foi Prender mulheres, né? Prender pessoas sozinhas na praia, pessoas caminhando no parque, não podia nada, né? Não, esse tipo de político tem que ser banido da política. Esses políticos, eles não estão ali pela causa, eles estão por si próprios. É por isso que nós temos que cada vez mais marcar esses nomes e nunca mais votar, e fazer campanha com que eles fiquem de fora. Essa questão do fica em casa foi bem foi o campo de concentração da nova geração, né? A gente ficou presos em casa, dependendo do aval dos superiores. Sim, muitas vezes, a gente conhece muitas empresas, lojas aqui mesmo em Bento Gonçalves, muitas pessoas que fecharam as lojas, outras pessoas que estão totalmente endividadas, por causa que naquela época o governo sim colocou dinheiro até para que eles pudessem continuar se mantendo, ajudou a pagar salário de funcionários. Exatamente. Olha, só que todo o dinheiro que o banco empresta, um dia tu tem que pagar. E hoje tu vai pagar em dobro, né? Vai pagar em dobro. Tu defende que o ideal seria ser opcional, né? Cada um decidir, né? Porque, vamos supor, ao invés de obrigar todo mundo a fechar, abre quem quer, fecha quem quer, sai de casa quem quer, né? Com certeza. A decisão tem que ser individual, né? Eu vi uns vídeos, inclusive, que chocou muito, né? Pais de família vendendo água na praia para sustentar, e aí chega um policial militar, lógico, alguém pediu para que ele fizesse isso, jogar fora a água, que ele não pode vender.
Mas agora roubar pode. Essas regras, esses mandos que são feitos agora para muitos policiais, que às vezes eles têm que tomar uma atitude porque eles são mandados, isso também é uma coisa complicada. Por vezes a gente vê policiais tendo que tomar algumas atitudes que jamais eles gostariam. Verdade. Nós mesmo, aqui na nossa cidade, a gente viu algumas coisas assim, mesmo ao tempo que a gente esteve lá no quartel, alguns policiais tiveram que ir lá, mas a gente sempre conversou muito bem com eles, mas é uma coisa que me deixou até magoado, assim, com relação à atitude de alguns superiores dos policiais ali, porque simplesmente, de uma hora para outra, nós tivemos que praticamente sair na corrida de lá. Eu acho que podia ter tido um diálogo, assim como teve em outras cidades, de dar algumas horas para a gente sair. Isso não foi feito. Como se fossem uns vândalos, Como né? se fossem uns vândalos. Hoje, naquele dia, 18 pessoas assinaram um termo circunstanciado. Nós temos 18 pessoas em Bento, tem termo circunstanciado, que é complicado. Termo circunstanciado, praticamente tu perde teu réu primário. Então, não tinha necessidade disso, em outros municípios não aconteceu. E na pandemia aí, por vezes, alguns policiais tiveram que tomar atitudes que eles jamais gostariam de tomar. Eu sou sempre defensor da polícia, eu admiro eles, tenho vários amigos dentro da polícia federal, civil, mas assim, alguns superiores também, muitos deles são colocados lá politicamente, acabam fazendo algumas coisas que não é de nosso acordo. Falando em cumprir ordens, tu esperava alguma coisa diferente do Exército ou tu acha que o Exército fez o que tinha que fazer? Sim, eu esperava. Acho que não dá para ser assim. Acho que não pode simplesmente um país estar na mão de um corrupto, de um ladrão, condenado nas 3 instâncias. Acho que o Exército é o povo armado. O Exército é nosso representante. O Exército não é representante do governo. Ele não tem que defender o governo. Ele tem que ver se o governo estiver errado, ele tem que tomar atitude. Acho que eu esperava muito mais. A gente não generaliza toda a corporação, sabe que a decisão não foi, mas alguns superiores, eu acredito que erraram em alguma decisão. Foram omissos, não saíram da zona de conforto, não agiram? Tu acha que foi isso? Eu acredito que tinha que ser tomado alguma atitude. Eu acho que não podia ser da forma que foi. É escancarado, o mundo sabe que tem coisa errada no Brasil. E grande parte, a gente pode dizer que a gente sabe, a gente conhece muita gente que está dentro do Exército ali que não concorda com o que aconteceu. E a gente esperava muito mais. Até porque tinha algumas pessoas que eram do Exército, que estavam aposentadas e estavam ali, né, com o pessoal. Sim, eu acho que em todas as cidades praticamente tinha pessoas de dentro que eram da reserva, que estavam lá junto, que estavam defendendo os nossos ideais. Então, eles deviam ter tomado uma atitude diferente, pelo menos uma atitude investigativa. O código-fonte que tanto foi falado, que tanto era esperado, que ia ser investigado, por que não foi? Verdade. Os órgãos de inteligência, essa coisa toda que nós temos no Exército, será que eles não conseguem investigar uma urna? Então, eles tinham sim que fazer um pouquinho mais. Hoje, basta ver que não é uma opinião minha só, mas da maioria dos brasileiros. Hoje, pesquisas de credibilidade do Exército caíram a menos de 2%.
Então, um país que não acredita nos seus homens armados, aí a coisa é bem complicada. Eu acho que nem eles aceitam o que aconteceu. Nem eles querem esse país que está aí. Já que a gente falou em arma, o que tu acha da lei do desarmamento, que agora tá vindo cada vez mais forte ainda por conta do novo governo, né? Eu acho essa lei do desarmamento totalmente equivocada. Erradíssima. Os números de homicídio nos 4 anos do governo Bolsonaro caíram e muito. Eu tenho muitos amigos que são CAC. Hoje, para tu ter uma arma, tu não é qualquer pessoa que tem arma. Se ele tiver qualquer complicação na justiça, ele não tem. Então, armar a pessoa do bem, tá tudo certo. Porque essas pessoas, elas sabem como cuidar da arma, elas têm curso, elas têm treinamento. Teste psicológico, né? Muito teste. Eu acho que essas pessoas não é assim do nada que vai sair com uma arma na mão. Diferente do bandido, né? Diferente do bandido. E sem contar que eu acho que quando tu dá uma arma na mão de uma pessoa, tu coloca que ela é registrada, legalizada, tu coloca nela responsabilidade. Uma pessoa que ela tem uma arma registrada, ela não sai por aí matando gente. Ela não sai por aí assaltando, porque ela sendo pega pela polícia, ela vai ter que apresentar a sua arma, ela vai ter que entregar. Então, claro que poderá ter casos que não sejam 100% pessoas de bem, mas na grande maioria são pessoas boas que estão aí armados, e eu sou totalmente a favor de arma para o povo. E eu acho engraçado a falta de coerência, né? Porque boa parte desse pessoal que é a favor do desarmamento, eles andam com seguranças armados. Então, né, eles tinham que dar exemplo, né? Os seguranças deles tinham que andar com flores. Com buquê de rosas, né? Tudo lutador de jiu-jitsu. Ou ali, com livros. Com livros, Exato, eu acho que... Eles não abrem mão de ter gente com arma, né? Eu acho que a arma é um meio de defesa do cidadão de bem. Essa noite passada, em Porto Alegre, eu vi a reportagem hoje de manhã, uma pessoa do bem estava saindo do trabalho, foi assaltada, levaram a motinha dela, talvez uma moto que ela tinha lutado tanto para comprar. Um policial, a paisana, seguiu o assaltante, matou o assaltante, um a menos na sociedade, um CPF cancelado para não incomodar mais, e uma pessoa feliz porque recebeu de volta a sua arma. Então, nós precisamos ter, sim, armas defendendo o povo do bem. Isso aí é uma coisa que, em todo lugar que dá certo, o povo tem o direito de andar armado. No Texas, se alguém entra armado num lugar lá, ele sabe que pode morrer, porque qualquer um que está no local pode puxar a arma e reagir, né? Eles não vão fazer nenhuma bobagem lá, botar a vida em risco, né? Poder ter o direito de se defender é muito bom. Acho que os feminicídios também diminuíram muito, porque hoje tem muita mulher que é CAC, que tem CR, que tem documento, que anda armado. E isso aí é uma outra coisa que tem que ser combatida. Acho que tem muita mulher sofrendo agressões. Acho que não pode ser assim. Tem que dar o direito da ela poder armada se defender daquele meliante que está ali querendo agredi-la. E eu lembro que a gente fazia, né? Eu falo a gente, né? SOS, que é pedindo socorro. E o Bolsonaro ficou sabendo dessas imagens também, eu acredito que sim, porque vocês mandavam, né? E eu lembro que cada vez que postava alguma coisa, tinha que marcar o exército e colocar SOS... Forças Armadas. Forças Armadas. Ele ficou sabendo?
Sim, nós mandávamos, como a gente tem alguns conhecidos, muito próximo do presidente, muito próximo muitos políticos lá. A gente sempre mandou. O presidente gosta muito, tá? Inclusive, eu estive com ele agora faz uns 30 dias em Porto Alegre. Pela minha felicidade, a minha ficha no partido PL foi abonada pelo presidente. E ele falou de Bento Gonçalves, ele ama a Serra Gaúcha, ele gosta muito daqui, ele gosta desse povo. Ele disse, na oportunidade que eu estive em Porto Alegre, ele disse assim, falou que aqui o povo trabalhador. Então, Bento Gonçalves está sempre na lembrança muito, muito viva do nosso presidente. É mito ou é verdade que foi Bolsonaro que financiou, patrocinou todos os churrascos e que tinha na frente dos quartéis aqui da cidade de Bento? Ou foi os empresários? Olha, não só em Bento, mas em todas as cidades, eu acho que cada um fazia a sua contribuição, ajudava nas alimentação. Acho que não teve ninguém não teve nem ninguém que se disse assim que fosse a pessoa que financiasse tudo aquilo, não. Era a contribuição de todos. Aquilo aconteceu nos 70 dias que a gente esteve ali em frente ao quartel. Aconteceu com a ajuda de todos. Em Bento Gonçalves tivemos um número muito bom, um excelente de pessoas, de participantes. Inclusive, no dia 2 de novembro, tinha mais de 20 mil pessoas. Então, é um número fantástico. Acho que nunca foi visto tanta gente pedindo todos estavam ali pedindo para o Exército salvar a nação. E para quem não foi, conta para nós, né, para as pessoas que estão nos assistindo, o que vocês faziam lá, né? Tinha oração, como é que era? Como é que eram as pessoas lá? Tinha briga, tinha bebida no chão, como é que era? Podia tomar bebida alcoólica? Não. Tinha muita regra lá, tinha muita organização, tinha muito, todo mundo se ajudava, não tinha lá tu não encontrava uma bituca de cigarro no chão. Pessoas varrendo de manhã cedo, pessoas organizando, um ajudando o outro. Virou a família patriota presente ali nos quartéis. Muita alimentação também, cada dia o pessoal se ajudava fazendo, o pessoal ajudava trazendo alimentos. Foi tudo muito, muito ordeiro, teve tudo sempre, não teve patrocínio, não teve nada demais, apenas as pessoas ajudando. Bebidas era totalmente proibido ter lá, as pessoas rezavam muito, as pessoas pediam muito pro exército fazer alguma coisa. Claro que não dependia só do nosso exército aqui de Bento, dependia de todo o exército. Crianças, jovens, adultos. Velhinhos. Não, nós lá, e foi uma coisa que eu adotei, eu como gosto muito de idoso, eu acabei nunca mais dizendo que eles são idosos. Nós chamamos eles de jovens com experiência. Olha. Os maiores participantes eram nossos jovens com experiência. Pessoas acima de 60 anos, nós tínhamos muito lá. Acho que, por vezes, 50% do público que nós tínhamos lá eram nossos jovens com experiência. Que estavam lá dando sua contribuição, fazendo muito mais, às vezes, do que nós mais jovens. Até porque eu acho que quem é aposentado tinha mais condições de ficar 70 dias, um mês, 2 lá. Vocês abriram mão de trabalho, de família, de várias coisas para fazer a manifestação, né? Com certeza. Muitas pessoas abriram mão de tudo para estar lá. Eu tentei, dos 72 dias que teve lá, 2 dias eu estive fora. Nesses 2 dias eu não conseguia ficar fora de lá.
E porque me dava um desespero e pela missão eu tinha que voltar. E o pessoal posava lá ou não? Tem algumas pessoas, sim. Não eram todos, mas algumas pessoas ficavam, até por questão de segurança, para cuidar da alimentação, para cuidar do rancho. Então, algumas pessoas ficavam lá. e alguém do grupo de vocês foi a Brasília em alguma manifestação? Tu chegou aí para Brasília também ou não? Não cheguei para Brasília, a gente não foi para Brasília, mas algumas pessoas foram e estiveram lá no dia 8. Mas todos voltaram, todos estão bem, tá tudo certo. Teve alguma dificuldade a mais para voltar, mas os nossos guerreiros estão todos de volta. Que bom, né? Esse dia 8 foi meio polêmico, né? Aquela invasão, entre aspas, foi facilitada e tinha infiltrados. Não foi bem como a ideia inicial que a mídia vendeu, né? Com certeza. Com certeza tem vídeos que mostram aí os maiores, quem teria que defender para não deixar entrar, tá lá dando aguinha para Exatamente. general, dando aguinha para manifestante. E Então, como que se sucedeu esse vídeo? Como é que ficou essa situação, tu sabe? olha, isso aí deve estar rodando nos tribunais, mas só que como a justiça fugiu pela janela no Brasil, então dificilmente que algo venha acontecer. Mas tá na CPMI ali, tá, tá rodando também isso aí. A gente tem esperança ainda que algo aconteça, que acho que talvez algo até divino venha que faça que muita coisa mude nesse Brasil. E também acreditando sempre em alguns políticos que estão ali, que estão lutando bravamente todos os dias para que algo seja feito nessa CPMI, mesmo a gente vendo toda a dificuldade que está. Exatamente, até porque se a gente for analisar, a maioria que está lá dentro ainda é de direita, né? A maioria dos deputados. Então aí já está uma falha muito grande, né? Como é que votou nos deputados de direita e votou no presidente de esquerda? Isso é outra coisa assim que colocamos mais número de deputados de direita, colocamos mais governadores. A esquerda diminuiu muito as suas cadeiras tanto na Assembleia quanto no Senado, e o resultado totalmente contrário para a presidência. Então isso é algo meio contestável assim na cidade no estado de Minas Gerais, no estado de São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitoral. Governadores de direita foram eleitos e nós perdemos com o nosso presidente. Então, a gente sempre fica muito em dúvida das urnas eletrônicas e não vamos acreditar. E ainda esperamos que um dia o povo brasileiro consiga realmente ter certeza do voto que votou com as urnas auditáveis. Eu acho que a gente acredita no Brasil, acho que não vai, nem todo mal dura para sempre. Um dia isso passa e a gente volta, o sol volta a brilhar e o sorriso volta a sorrir. Eu acho que precisamos ter confiança, acreditar no Brasil. E como é que tu vê o futuro da direita? Porque o Bolsonaro é o grande líder da direita e tornaram ele inelegível, né? Dificilmente vai reverter isso. Quais são as novas lideranças? O que tu acha que pode ser feito para... Qual que é o futuro da direita? Olha, quanto ao Bolsonaro inelegível, é uma coisa que a gente ainda não sabe o que vai ser em 2026. Um dia após a condenação do Bolsonaro, dele ser inelegível, o deputado Bibo Nunes entrou com um projeto de lei que passa pela Câmara, que de 8 anos para 2 anos de inelegibilidade. Então, bem provável que esse projeto venha a ser aprovado, porque foi assinado por mais 73 deputados. Então, bem provável que isso vai ser revertido.
também temos para 2026 Cássio Nunes, que é o indicado do presidente Bolsonaro, como presidente do TSE. Então, isso dá também esperança que ali na frente algo possa ser feito. Em primeira mão aí para nós, Marcelo, essa eu não sabia. O Cássio Nunes ele votou até a favor da inelegibilidade agora, e eu acho que, pensando estrategicamente, eu acho algo bem interessante. Porque se ele se colocasse contra, talvez até 2026 eles tiravam ele para ser o presidente do TSE. Então, tudo pode acontecer. É um mundo de estratégias, né? Sim. O grande líder de direita é o presidente Bolsonaro. O PL hoje cresceu muito. Das eleições para cá, o PL é o partido que mais cresceu no Brasil. Vem se estruturando com pessoas em todas as cidades. Nós aqui no Rio Grande do Sul vai ter candidatos a prefeito, a vereadores praticamente em todas as cidades. Então, a direita está tendo uma estruturação. A direita tem muitas associações sendo criadas. Tem muitos grupos que estão se reunindo. Nesse último mês, a gente foi em 3, 4 lugares. Chegamos a ir em lugar na segunda-feira de manhã, que tinha, segunda-feira de noite, tinha 190, 200 pessoas reunidas. É incrível. Olha. É incrível como em Torres também tivemos esses dias em torno de mais de 200 pessoas. Então a gente vê que é um trabalho que não é somente quando estão perto das eleições, mas sim, consequentemente, vocês estão sempre em busca de procurar pessoas e trazer para o grupo de vocês. Sim. A direita vem se estruturando em todos os municípios, como não se via em outras épocas. Bom, e já que a gente tinha comentado, né, que a maioria dos deputados são de direita, a gente tem várias pessoas, né, que estão... Tudo bem, o Lula é o nosso presidente, mas a maioria são de direita. Então, tem alguma coisa deste novo governo que tu acha que tá legal? Que tu acha assim, nossa, esse governo tem isso aqui que tá bom. Até porque não depende somente do presidente, né? A gente precisa da assinatura dos nossos deputados. E eles estão fazendo alguma coisa? Olha, esse novo governo é até difícil de responder a tua pergunta. Esse novo governo não sei se tu ri dele ou tu chora dele. Porque só tem desmandos, só tem roubalheira, só tem... muitas vezes eles estão sendo opressores e não vejo nada de bom. Vejo sim dinheiro para a imprensa, vejo sim dinheiro gasto em cartão corporativo, em besteiras que não teria necessidade. E tu acha que a gente deveria pressionar os deputados e senadores também? Porque eles também fazem parte, né? Com certeza. Acho que nós precisamos, é um trabalho de cada um, de pressionar o seu candidato. Acho que o político, ele está ali para ser o nosso representante. E isso começa, inclusive, pela nossa cidade. Vereadores, prefeitos, depois vai subindo, né? Eles são nossos representantes. Eu acho que dentro da nossa cidade, eu acho que precisamos mais, sabe? Uhum. Eu acho que precisamos de político que se impõe, precisamos de político que busque recurso para a nossa cidade. Por falar nisso, tu tá fazendo a tua parte, né? Tu já conseguiu trazer recursos para Bento Gonçalves, né? Eu tenho nesses últimos, de 2021 até agora, eu tenho R$1.779.000 trazido para o Bento Gonçalves, através de emendas parlamentares. Mas isso é uma captação de recurso nosso, é dinheiro nosso que nós temos que buscar para trazer de volta para cá.
eu acho que isso, eu gostaria de ver mais pessoas fazendo isso dentro da nossa comunidade. Não vejo nem os eleitos fazendo. Acho que estão devendo, estão ali para trabalhar pelo povo. Acho que alguns políticos têm somente discurso, mas trabalham muito pouco. Falar bastante, laurar muito pouquinho. Acho que precisa um pouco mais. Então, Bento Gonçalves merece muito, até pelo povo que nós temos aqui. Esse povo é fantástico. Então, os políticos de Bento Gonçalves devem muito para a população. E tu tem vários, por causa dessa teu ativismo, tu tem vários contatos na política, né? No governo estadual, federal. Com o passar do tempo, a gente vai trabalhando sério e conquistando espaço. Acho que a nossa seriedade dentro do trabalho que se faz acaba ganhando a admiração de algumas pessoas. E hoje, sim, a gente pode contar com vários políticos a nível estadual e a nível federal. Até por também a gente tem um grupo, acho que esse trabalho que eu venho apresentando, acho que não são coisas que um grupo eu tenho junto de mim, um grupo de pessoas que dão suporte para que a gente consiga fazer algo mais. Então é bem importante frisar que toda conquista, tu só conquista algo se tu tem mais soldados junto de ti. Não é sozinho, né? A guerra não se ganha sozinho. A guerra não ganha sozinha. E graças a Deus, assim, eu tenho um povo aí que a gente está junto, não de hoje, mas por muitos anos, que vem fazendo a diferença e que vem fazendo com que a gente conquiste algumas coisas. Eu tô olhando o celular, mas é que eu postei a nossa foto, o pessoal já tá perguntando aqui de ti, ó. Já tem umas 3 perguntas, ó. Só que não é ao vivo. Vamos falar de política? Quando vai sair? Nossa, que legal. Então, assim, o pessoal já tá interagindo, mas não é ao vivo, né? Vão assistir depois. Claro. Por falar em telefone, tu tem o telefone do Bolsonaro aí, né? Tu tem essa intimidade de ligar para ele? Não. Jair, aqui é o Joel. Ó, dá uma dupla, JJ aí. Jair e Joel. Essa ainda não, mas a gente espera que um dia chegue lá. Eu acho que sempre já estava a fim de pedir, né, Marcelo? Já estava a fim de pedir. Não, a gente já botava o Bolsonaro ao vivo aqui. É verdade, olha aí, ó. A gente tem... Quem sabe nas próximas, né, Joel? Com certeza, acho que a gente tem sim já um projeto de trazer o Jair para cá, acho que junto de outras pessoas aí, até junto dos representantes do partido aqui de Bento Gonçalves, das pessoas da executiva, nós vamos sim tentar trazer o Jair Bolsonaro para cá, mas temos também contatos que levam algumas coisas até o nosso presidente. Inclusive, eu quero contar uma passagem que a gente fez em Bento Gonçalves, que às vezes as coisas começam a acontecer, a ideia de um louco às vezes acaba dando certo. E nós cancelamos por 2 vezes o Fux na nossa cidade, o ministro Fux. Então, o ministro Fux vinha para Bento Gonçalves e vinha numa instituição aí, e nós entramos em contato com alguns advogados, empresários, até a própria direção, e também aos patrocinadores desse evento, e o ministro foi cancelado ali. Nossa. Aí ele foi, em 24 horas nós cancelamos 2, conseguimos cancelar. O povo de Bento conseguiu cancelar e nós movimentamos até a nível estadual. Conseguimos cancelar em 24 horas 2 vezes o Fux em Bento Gonçalves. Olha a força que tem, né? Um povo quando se une. E aí ele foi em outro hotel da cidade, ele ia fazer a palestra lá, e nós também fomos para cima e ordeiramente nós conseguimos mais uma vez cancelar o ministro Fux aqui em Bento Gonçalves.
E são essas coisas aí a gente precisa fazer. Eu acho que nossa cidade nós precisamos receber pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que estão ali querendo fazer algo mais para uma cidade crescer, para um país crescer. Acho que precisamos sempre pensar em construção. E quando algumas pessoas não estão contribuindo com isso, acho que elas não podem fazer parte da nossa sociedade. E a gente sabe que o futuro do Brasil é nossas crianças, né? Então, o que tu tá achando também referente às escolas que estão vindo com conteúdo, né? O MEC está mandando um conteúdo bem complicadinho para nossas crianças, inclusive ensinando também já alguns pronomes neutros. O que tu acha sobre essas questões? Eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que escola é lugar para ensinar. Escola é lugar também para educar. Eu acho que a família e a escola elas têm que andar lado a lado para que ela consiga formar melhores seres humanos. Sem isso, a educação é extremamente importante para uma sociedade. Acho que precisa ter mais investimento, sim, em educação. Nesses dias também teve uma tentativa do governo federal de excluir as escolas cívico-militar. Exatamente, eu fiquei sabendo dessa situação. Para nossa felicidade, 18 estados não adotaram isso. Acho que é mais uma coisa que a gente... É mais uma vitória nossa. Acho que politicamente nós não temos tido só derrotas, acho que temos tido algumas vitórias. E essa de doutrinar crianças, de trazer conteúdos, o todos não existe. Não existe. Para mim, o todos não existe. Para mim, o todos pode se existir para outras pessoas, menos para quem tem princípios e valores. De banheiro neutro, né? Banheiro neutro é Tu imagina tu uma filha de 3 anos indo no mesmo banheiro de um cara com 22 anos, com os hormônios à flor da pele. Isso é totalmente errado. Eu tenho dito muitas vezes, Andriele e Marcelo, que o mundo é bem mais velho do que nós. Eu tô com 40 anos, mas o mundo é bem mais velho que eu. O mundo é bem mais velho que vocês. Mas vamos pegar só os últimos 23 anos para cá. 2000 anos, parecia que o mundo tinha regras, tinham alguns... as pessoas tinham direito, mas tinham deveres. De um tempo para cá, eles têm simplesmente... Eles querem ver o errado passou a ser o certo e o certo passou a ser errado. E só querem os direitos, deveres não. Deveres ninguém tem. As pessoas acham que o governo, o município, o estado, a nação, tem que dar todo o suporte, sendo que o que dá dignidade é o trabalho. Então, tem muita coisa que precisa ser revisto. Acho que a tecnologia é algo muito bom, é fantástico, mas quando nós perdemos muito, nós não temos mais aquela essência que a criança tinha e que hoje crianças não sabem mais brincar. É verdade. Crianças não sabem mais o sim e nem o não. Crianças, o pai muitas vezes diz sim, a mãe diz não, ou vice-versa. Eu vejo muito casais despreparados para ter filhos. Acho que filho é uma coisa muito séria. Acho que precisa o casal também talvez se estruturar um pouquinho antes para depois pensar ter um filho. Filho é maravilhoso ter, é algo fantástico. Mas os pais precisam estar preparados. Porque depois que ele coloca na sociedade para educar, para criar, ele não tem que esperar também só da escola. Ele tem que fazer sua parte. E não fazendo a parte, cria esse mundo que está aí. Muitas vezes a gente vê jovens que são zumbis. Não pode ser assim.
que a partir do momento que os filhos não têm regras, que não têm um comportamento adequado, ali na rua a droga tá ali esperando, tá batendo na porta para levar para o mundo, que não dá certo. Então, não só a escola, mas eu acho que também os pais de hoje precisam ter uma certa volta ao tempo, volta ao passado. E agora falando de saúde, tu acha que o SUS ele é gratuito? Não, nada é gratuito. Nem o café. Nada é gratuito. Tudo a gente paga imposto para ter algumas coisas que não tem. O SUS é precário, as estradas são precárias e ainda a gente tem pedágios. Pedágios com valores até exorbitantes. Ou, às vezes, em alguns estados, nós temos pedágio com valores menores, mas a cada 10, 15 quilômetros tem um pedágio. Então, nós somos cobrados, às vezes, 2, 3 vezes da mesma coisa. Nós trabalhamos para pagar imposto. Impostos que há algum tempo vinham sido tirados. Hoje foram acrescentados novamente. E muitos outros estão por vir. Ontem até eu estava assistindo um vídeo de um cara falando justamente isso que tu tá me dizendo agora. Ele disse que tá muito complicado viver no Brasil, porque eles estão mais ou menos assim, você pega uma barrinha de cereal, se colocar um chocolate por cima, uma barrinha por cima, o imposto já muda, porque a descrição vai dizer barra de chocolate, mas não é uma barra de chocolate. Então eles também estão burlando a alimentação para poder cobrar mais. Agora se essa reforma tributária for aprovada, nós vamos ter grandes dificuldades, empresas pequenas vão quebrar. Empresas pequenas que têm um pagamento de impostos mais reduzido vão pagar como empresa grande. Vocês sabiam que inventários, essa reforma passar, 50% vai ser imposto para o governo? Então, tudo que tu tiver, metade o governo vai ficar de dono. Por exemplo, uma herança, isso? Isso. Tudo que for de herança, que for para inventário, 50% vai ser... Tipo aquele filhinho do papai que nunca fez nada e só fuma maconha e não vai ter mais nada, então. Por um lado, para algumas pessoas até é bom. Não, nunca é bom, sabe, André? Eu acho que, independente de qualquer coisa, aquele pai, ele trabalhou para deixar para o seu filho, não para deixar para o governo. Acho que o governo vai ficar com grande parcela de tudo. Os municípios e estados também vão sofrer muito se essa reforma passar. E quem que inventou isso? Quem que teve essa brilhante ideia? O governo que está aí. O governo que entrou aí, eles vão fazer isso. Querem fazer. O governo tem liberado bilhões em emendas para deputados, para que eles possam votar conforme o sistema quer. Então, dificilmente que não vai passar. A gente é uma coisa que não gostaria que isso acontecesse, torce para que não aconteça. Temos ainda alguns deputados que estão lutando para que não venha acontecer, mas isso é uma coisa bem, bem difícil, bem dura, que um golpe duro no povo brasileiro. Foi uma forma que eles estão pensando para realmente arrecadar mais dinheiro, porque o INSS está falido, né? O aposentado, ele está recebendo, digamos, de alguém que nem se aposentou ainda. Nós estamos trabalhando para pagar o aposentado. Então, se já está falido, imagina daqui a um tempo. A tendência aí, acho que eu tenho falado que as pessoas elas vão ter que sempre procurar fazer algo a mais do que só a aposentadoria. Elas vão ter que construir algo para que ela não dependa só da aposentadoria ali no futuro para viver. Porque quanto mais a gente
o tempo passa, mais remédio a gente compra, mais dificuldade, mais gastos a gente tem. Então, e também, da forma que está, nada garante que ali na frente a gente vai conseguir se aposentar também, porque a Previdência também está cada vez mais quebrada. Vamos pegar um exemplo aí de distorção no uso de impostos. Existem as universidades federais que são gratuitas. Nos Estados Unidos, o ensino superior ele é pago, ele não é gratuito. Aqui se gasta muito no ensino superior, a maior parte do dinheiro da educação, e bem menos no ensino básico, fundamental, que seria mais importante. E aí acaba acontecendo essa distorção. A maior parte das vagas do ensino superior é ocupada por pessoas que poderiam pagar. E o pobre que faz a universidade paga, ele está pagando a dele e a federal do outro que poderia pagar. E quem nem sequer faz universidade, o pobre, ele também está sustentando o rico que está fazendo a universidade federal. Porque ele compra arroz, compra feijão, ele paga imposto indiretamente, e o imposto, em vez de ser usado para uma coisa que retorne para ele, está sendo usado para formar um riquinho que está na Universidade Federal. Então, é um exemplo de distorção, né? Uhum. É claro, a gente gostaria que todo mundo tivesse direito à Universidade Federal, mas realmente a realidade que se tem é essa, que o filho do rico consegue... Que fez cursinho, que estudou em escolas colégio melhores. particular, consegue entrar. Então, isso hoje seria fácil de fazer uma regra. Quem estudou em colégio público tem direito a uma escola federal, uma faculdade federal. E quem estudou em colégio particular continua pagando. Mas, claro, a gente acho que deveria, sim, porque todo mundo contribui, todo mundo paga imposto. Acho que, independente de pobre ou rico, muitas vezes a pessoa mais humilde, ela nem tem noção que o arroz que ela come... aliás, o arroz que ela come hoje não paga imposto. Mas se a reforma tributária for aprovada, 12% no arroz, a cesta básica também vai ser mexida. Sim. Então, uma bala que tu compra no mercado, tu tá pagando imposto. Então, ricos e pobres pagam imposto. E a gente, claro, gostaria que todo mundo tivesse direito. Mas a gente entende, sim, que teria que ser primeiro aquela pessoa mais humilde e ter direito a uma escola, a uma faculdade federal. Que fosse por renda, né? Não, com certeza, com certeza. E cotas? O que tu acha sobre as cotas, né? Tem as cotas raciais também. E agora, pelo andar da carruagem, também pelo que eu vi, os trans também vão ter cotas dentro das universidades. Mas não seria por mérito, né? Não seria o ideal? Eu vejo as cotas separando... Eu sou totalmente contra separar homens de mulheres, pretos de branco, hétero por homo. Não concordo com isso. Acho que cotas não deveriam existir. Eu acho que tudo tem que ser por competência. Acho que qualquer um nasce com o mesmo espaço. Acho que cada um tem que conquistar seu espaço. Sou contra o racismo. Acho que racismo é uma coisa que tem que ser banido. Acho que uma coisa que a gente vive no mundo, se vive ainda o racismo. Aqui em Bento, nem tanto. Até por ser uma cidade colonizada por europeus, nós não temos isso. Diferente, talvez, de outras cidades que poderão ter mais. Mas tudo que se faz, eu acho que tem que ser por méritos e não por cotas. E, Joel, o que tu acha do judiciário? Porque eu vejo assim, o legislativo, o executivo vai tendo essa alternância de poder. Uma hora é a direita, outra hora é a esquerda, né? Conforme as votações vai mudando nossos representantes. Mas eu vejo que a esquerda é muito, muito mais organizada do que a direita. A esquerda pensa décadas à frente.
Então a esquerda já planejou décadas atrás, vamos botar nosso pessoal no judiciário, porque a última instância que decide tudo, a palavra final é o judiciário. Então a gente vê um predomínio, não todos, não estou generalizando, claro, mas a gente vê um predomínio de juízes mais progressistas. No seguinte sentido, não só no STF, em outras instâncias também. Porque aí, vamos supor, um crime qualquer vai chegar, né, vai chegar num juiz. Aí a maioria dos juízes hoje em dia tem tendência a soltar bandidos, a relevar as penas, a não prender, ao desarmamento. Mas esse juiz, ele se formou há muito tempo atrás, né? A esquerda pensou nisso e a direita me dá a impressão que não pensa nesse sentido a longo prazo. O que tu acha? O que eu vejo muito a justiça, por vezes, no Brasil, ela tem preço. Isso é uma coisa assim que estão usando do nosso dinheiro para comprar a lei. Nós não vivemos mais num país onde que se respeita a Constituição. Por vezes rasgaram a Constituição e jogaram no lixo. Enquanto um país não se faz cumprir a lei, dificilmente ele vai andar para frente. Então, acho que o judiciário está tendo uma grande parcela também no que vem acontecendo aí. Acho que não pode ser dessa forma. Acho que temos sim juízes bons, mas tem algumas coisas erradas também. Exato, tem algumas coisas que precisam ser analisadas com cautela, né? Com certeza. Infelizmente, vamos supor, o Supremo Tribunal Federal são indicações políticas. E o governo do PT, ele está indicando cada vez mais ministros jovens, que vão ficar décadas lá, então vai ter esse predomínio de juízes indicados pela esquerda nas próximas décadas. Dificilmente isso vai mudar a curto prazo, né? Isso é uma coisa que se nós com políticos bons poderiam ser mudado. Hoje o Senado teria potencial, se quisesse, para tirar alguns ministros. E tem alguns desmandos que eles vêm fazendo que justificariam isso. Então, acho que eu sou totalmente contra também os ministros sem indicação política. Eu acho que eles tinham que ser, talvez, eleitos ou... Plano de carreira, alguma coisa assim. E também não ficar tanto tempo lá. Eu acho que, sim, nós vamos passar por uma certa dificuldade, mas num país democrático, acho que precisa algumas coisas ser feitas e eu acho que os senadores teriam que ter atitudes diferentes para que não deixem todos esses desmandos continuarem acontecendo. Tá, mas por que tu acha que isso não acontece? Tu acha que tem poucos senadores de direita, digamos assim? Porque o que se diz, né, é que vamos supor, o Alexandre de Moraes já cometeu diversos abusos de poder, né? Então haveria motivos para o impeachment dele, só que o nosso Senado não se mexe, nem sequer põe isso em votação. Por que tu acha que isso não acontece? Eu acho que isso aí é um caso que não é nem só de políticos de direita. Eu acho que os políticos em geral, acho que direita e esquerda não devem aceitar que a Constituição seja rasgada. Eu acho que eu quero ver, sim, políticos também de esquerda que defendam o nosso país. Acho que a esquerda precisa mudar. Acho que a esquerda ela vem perdendo espaço, não tem mais tido tanto, não tem tanto aval do povo mais. Talvez nós temos um presidente lá que foi injetado lá, mas não que tenha sido eleito. Então, assim, acho que a esquerda ela precisa ter novos líderes.
O presidente Lula não criou líderes. O governo Lula, ele é uma estrela solitária num partido que cada vez vai ficando mais pequeno. A gente vê o Bolsonaro criou vários líderes, não só a nível federal, mas a nível estadual aí também. Muitas pessoas que estão vindo aí e levando a bandeira do bolsonarismo adiante, que vão fazer a diferença, que estão fazendo a diferença. Nós temos bons deputados eleitos pela direita. A esquerda também precisa criar novos líderes, não pode ficar só dependente de um único político. Tu acha que o Bolsonaro sofreu muitas traições? Porque quando ele se elegeu, muita gente pegou carona no bolsonarismo, digamos assim. Muita gente se elegeu com ele e depois que o Bolsonaro estava eleito, viraram de lado. Tu acha que tu acha desse pessoal aí que vendia uma imagem e depois que chegou lá no poder passou a se comportar ao contrário do que pregava? O mundo político, Marcelo, tem muita traição. Eu digo sempre pro pessoal que está com a gente, sempre cuide que não fique um tapete embaixo dos seus pés. Porque às vezes o maior adversário é o companheiro, às vezes, que está junto contigo. Bolsonaro, sim, sofreu algumas traições. Bolsonaro também teve algumas perdas por ele ser durão, por ele fazer o correto. Nem todo mundo que estava com ele queria fazer o correto. Achavam que quando ele se elegia, tudo ia mudar. Para vocês terem uma ideia, Bolsonaro é um tipo de pessoa que trata todo mundo com igualdade. Não importa se é o deputado A, B ou um apoiador dele. Todo mundo é muito igual. Todas as vezes que eu estive próximo dele, eu nunca vi ele tratando ninguém diferente. Ele não é mais para ninguém e nem menos para ninguém. É incrível ver a postura dele. É muito bom ver ele falar. Ele fala com muita lealdade, com muita franqueza. Ele brinca como ninguém. Ele sorri. Ele é diferente de tudo que as pessoas que não conhecem ele possam imaginar. O povo brasileiro não estava acostumado com pessoas verdadeiras, autênticas e que não tivessem medo do cancelamento. E foi isso que aconteceu com ele, né? Muitas vezes foi chamado de rude, de grosseiro, de racista, taxista, todas essas questões aí. E que agora tu, como já esteve junto com ele, tá nos afirmando que não é nada disso. Não, é um ser humano incrível. Ele é, assim, fora digamos assim, quando ele não tá aparecendo, ele é o legítimo tiozão do churrasco, aquele que faz piada, de que ele é bem-humorado. Ele é assim, nos discursos dele, ele é assim também. Muitas vezes ele tá ali falando sério, ele brinca, ele é o tiozão do churrasco, exato. Ele se dá bem com todo mundo. Ele brinca, mas ele ao mesmo tempo, ele não trata ninguém com indiferença. Mas até o humor está sendo combatido hoje em dia. Qualquer piadinha já vai ofender alguém, então tudo é ofensivo, não pode nada, né? Sim, não tem mais liberdade, não se tem mais liberdade para nada, eu acho que... Não pode chamar uma pessoa gorda de gordo, não pode chamar um preto de preto, porque aí tu tá acabando, tu tá sendo... Tu tá sendo racista, tu tá sendo homofóbico, preconceituoso. Né? Eu acho que essas coisas têm que ser banidas, sabe? Precisamos viver num mundo livre aí, onde tem brincadeiras, onde as pessoas possam... Hoje tudo é assédio, hoje tudo é preconceito, tudo é... Mimimi, né? Tudo é muito mimimi. O mundo do mimimi não serve mais, sabe? Só gato miando, né?
Mas volta ao ponto que eu falei, da esquerda, do governo global, aí, dos progressistas serem organizados, porque isso não acontece por acaso, é um pensamento deles de dividir para ser mais fácil de governar, de controlar o povo, né? Então eles colocam mulher contra homem, preto contra branco, eles dividem o máximo que Mas eles isso é podem, muito né? tempo, né, Marcelo? Se a Sim. gente analisar as novelas, né? Sim. Isso aí já vem de anos, essas questões, só que agora que a gente tá tendo resultado. Tá vendo, né? Hoje parece que tudo leva. Hoje a novela leva à destruição da família. Algumas músicas também. Maioria, né? Algumas músicas também. Algumas músicas colocam o homem como um terrorista, o homem como o pior da sociedade. Então, acho que esse negócio não pode mais ser assim. Acho que é muito bacana, assim, o homem e a mulher ter um convívio bom entre os dois, assim, não ter esse negócio de não poder de um contra o outro, assim, não, isso aí não tem porquê. E também, já que tu falou que tem músicas que fazem o homem parecer um terrorista e músicas que fazem a mulher parecer empoderada, mas empoderamento de uma forma totalmente diferente, né? Onde ela acaba se mostrando muito mais vulgar e às vezes vai lá chorar porque aconteceu alguma coisa, né? Então, se a música ela tem esse poder, mas está sendo implantado realmente na sociedade. Eu acho que Deus fez a mulher e o homem para poder andar lado a lado. É claro que a gente respeita quem tem opção, Com certeza. opção diferente. Eu acho que cada um tem o seu direito de. Eu sou contra aquela coisa muito extravagante no meio da sociedade. Eu acho que tudo que se faz em quatro paredes está tudo certo. Agora, quando é extravagante, eu acho que pode ser entre homem e mulher, no meio de público, eu acho que não tem o porquê. Então, acho que algumas coisas tem que ser repensado. E quais que são os teus planos futuros, Joel, referente à política? Se tu quiser contar para nós, né? Eu acho que o plano futuro maior da gente sempre é fazer o máximo dentro da comunidade. E também fazer com que mais pessoas venham para dentro da política, acreditem na política e passem a conhecer alguns políticos que não são muitos, mas ainda tem os bons. E que realmente acreditem num Brasil melhor. É a forma democrática e pacífica de mudar, né? A via política, né? A forma de mudar é estar, o cidadão de bem estar dentro da política. Pessoas honestas, pessoas sérias têm que fazer parte, tem que ser nossos representantes. Nós não podemos mais votar em gente que aquela coisa rouba, mas faz. Não. Isso aí não existe. Isso aí é uma coisa que eu acho que caráter e honestidade é uma coisa essencial na vida, na sociedade e na política muito mais. Sim. Tu acha que as redes sociais, elas são ótimas para a gente expor a nossa opinião? Ou, se bem que a gente está correndo risco, muitas vezes, de ser cancelado por opinar, mesmo que tu tenha aquele direito de expressão, né? Aquele teu direito. Mas tu acha que sim, ou é melhor a pessoa ir pra rua? Porque daí fica aquele combate, né? As pessoas postam uma coisa, e aí a oposição vai lá e comenta embaixo, daí fica aquela guerra ali. Guerra cibernética, né? Eu acho que eu tenho certeza que as redes sociais, as manifestações de ruas são justas e necessárias. Tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que as pessoas, com respeito, com educação, eles têm que ter o livre direito de se manifestar. E eu acho que a gente precisa ter a esquerda e a esquerda precisa ter a direita. Eu acho que um tem que ser o fiscal do outro. Eu gostaria muito de ver esse Brasil, os dois lados, querendo ver um país melhor. Eles não são teus inimigos. Nunca. Jamais um esquerdista vai ser meu inimigo. Ele pode ser um adversário, mas eu acho que inimigo jamais. Até porque todo mundo tá buscando, querendo ou não, um Brasil melhor, né?
analisando de pontos diferentes, olhares diferentes, mas talvez o objetivo, né? Inclusive, esse espaço está aberto, né, Marcelo? Sim, nós agora estamos numa fase em que a gente está convidando mais representantes da política, então o programa está aberto a todas as vertentes A políticas. gente quer escutar também o pessoal de esquerda, né? Claro, estão convidados. Estão convidados. Mas continuando, Joel, é realmente, né? A alternância de poder faz bem. E tu falou um negócio importantíssimo, né? Que um seja fiscal do outro, né? Claro. Seja quem for que esteja no poder, a oposição tem que fiscalizar, né? Aonde não tem oposição, as coisas também não andam. A gente precisa ter aquele, né, dando A cutucadinho. gente precisa, sabe que eu aprendi que a gente precisa ter o adversário para a gente querer ser mais que ele. E querer ser mais que o teu adversário é bacana. A disputa pela conquista é uma coisa bacana na vida da gente. E nós precisamos buscar a vitória dentro da política para que a gente possa fazer mais que o outro lado. E o dia que o outro lado entrar, que ele faça mais que nós. Exatamente. A gente tem que estar na torcida, né? Eu acho que a política, assim, ela deveria ser uma disputa até o término das eleições. A partir dali, ele é só ser um fiscal, mas não um adversário destruidor. Eu acho que os dois precisam andar lado a lado para construir. E pode servir de motivação, né? Agora que o Lula se elegeu, isso pode motivar mais vocês da direita a agir, né? Fazer coisas para mudar a situação, né? Com certeza, eu acho que nesse tempo aí é tempo de aprender também, é tempo de ver o que é necessário para que se chegue lá de novo, para que se faça mais e para que se mantenha lá. Exatamente. A esquerda vai buscar se manter? Vai, mas eu acho que nós precisamos buscar reverter. Eu acho que é necessário tanto que um faça algo, que eles façam muito para se manter lá, mas que nós possamos mostrar que nós temos potencial para fazer mais que eles. Eu acho que isso é o bacana, seria o bacana a ser visto assim nesse nosso meio. E Joel, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Qual que é o teu Instagram? Se quer deixar pro pessoal aí, Facebook também, até para eles te acompanharem, né? Joel Bolsonaro, tanto no Instagram quanto no Facebook. Facebook tem perfil 1, perfil 2. E também na página do Facebook, também Joel Bolsonaro. Olha aí, vamos acompanhar então. A gente também se coloca sempre à disposição aí de toda a comunidade para o que a gente puder auxiliar, ajudar em tudo que for possível. É claro que nem tudo a gente consegue, mas acho que a gente não promete, mas prometemos sim esforços. Isso nunca vai faltar, a gente vai sempre buscar fazer um pouquinho a mais a cada dia. Direto de André da Rocha para o mundo, né? E que recado tu daria para quem está nos vendo aí? O que tu deixaria de palavras assim para quem... O que eu... Povo brasileiro, né? O que eu acho que a gente nunca pode perder é a esperança. Esperança, fé e luta. Mas isso aí só acontece com o 3D. Desejo, determinação e disciplina. A partir do momento que tu tiver o 3D na tua vida, a vida acontece. Então, nunca desistir do Brasil, nunca desistir, primeiro da sua casa, do seu município, lutar pelo seu estado, lutar pelo seu país. E todos nós temos algo a contribuir. E quem talvez até hoje não foi nada na política, nunca participou de política, tem que entender que a política faz parte da vida de todos. No dia a dia, a gente vive política. Então, interessante que todos consigam contribuir um pouquinho mais para que nós tenhamos ali no futuro uma sociedade muito melhor. Longe da criminalidade, longe das drogas, longe do abuso de mulheres,
e outras tantas causas aí que vêm tanto prejudicando a nossa comunidade. Nossa, que resposta maravilhosa, né? E, inclusive, só para falar mais um pouco sobre isso, é interessante também as pessoas estudarem, nem que seja um pouco da Constituição Federal, né, Joel? Para depois não serem tão leigos ao ponto de serem manipulados pelos outros, pessoas que não conhecem. E a política, ela faz parte, sim. Tem pessoas que dizem, política, futebol, religião, eu não falo. Tem que falar, tá se tratando da tua vida, dos impostos que tu paga, né? De tudo. Então tem que ser debatido, sim. Tem que falar sim, eu acho que hoje nós não temos qualidade, muitas vezes não tem qualidade na saúde, não tem na educação, não tem transporte, porque o povo não busca seus direitos. Acho que direitos a ser buscado não é auxílio do governo lá, as barganhas do governo toda hora, mas nós temos... Não é uma esmola, não é ficar Não é esmola, dependente, né? não é ficar dependente, mas é sim buscar os direitos de ter uma saúde melhor. Nós não podemos ficar dependente de chegar num hospital, ficar ali dias e dias e não ter um exame feito, não ter um quarto para internação. Não podemos ver gente morrendo nos corredores. Uma coisa também, Andriele, que é bem importante frisar, que é uma das lutas que a gente está agora travando, sim, e tem que ter certeza que a gente vai trazer algo para a comunidade com relação à causa animal. E comigo nunca é promessa, mas comigo é resultado. Logo aí na frente nós vamos trazer algo bem brilhante aí na causa animal. Acho que temos muitos animais, acho que a gente tem que também pedir para as pessoas, acho que tem que conscientização das pessoas, que quem tem animal, que ele vacine seu animalzinho para que tem vários meios, castração, tem vacina, para que ele não fique colocando mais animais aí nas ruas. Eu acho que a gente tem encontrado tantos animais, muitas vezes até com maus tratos, outras vezes machucado por aí porque ando solto pela rua. Então, também precisamos, além do ser humano, acho que também os animais aí, eles fazem parte dos nossos dias. Muitas vezes eles são a nossa companhia diária. Verdade. Todos nós, por vezes, já se pegamos, nós e um cachorro e um gato. E naquele momento ele foi o melhor amigo que nós tivemos. Então é bem importante que a comunidade tenha olhos também para a causa animal. Que eles possam ajudar, tem muitas protetoras por aí que passam bastante dificuldade. Que elas lutam demais, é uma luta solidária muitas vezes. Mas que as pessoas que tenham condição aí, que tenham uma condição um pouco melhor, que elas contribuam com ração. Eu sempre digo que a melhor contribuição nem é tanto só com dinheiro, mas que eles possam levar ração, que eles possam levar talvez uma casinha, que eles possam levar algumas cobertas para esses animais. Acho que chega um ponto também que a sociedade precisa ter um olhar para isso também. A nossa pergunta padrão do programa é sobre o multiverso. Então é para fazer a pessoa refletir sobre o que ela mudaria se tivesse chance de mudar. Digamos que num outro universo o Joel tem superpoderes. Aí o que tu faria com esse superpoder? O que tu mudaria no Brasil? O que tu faria? Olha, eu seguiria isso, porque eu acho que é o melhor para o Brasil. O que tu faria de diferente se tu tivesse esse poder? Bom, acho que a primeira coisa que precisa ser feita no Brasil é a reforma política. Não precisamos tantos vereadores, não precisamos tantos deputados, não precisamos tantos senadores, não precisamos tantos cargos de assessores. Acho que pode sim ser refeito, pode sim ser revisto muita coisa. Acho que a reforma política não é feita, não é tocada em frente, porque político não bem difícil que eles vão trabalhar
contra si próprio. Verdade. Sou totalmente contra dinheiro para político se eleger, para se manter nos cargos. Acho que não pode, não. Se tem, todo mundo vai usar. Agora, se não tiver, é melhor. Também teria que dar muito mais auxílio para os empresários. Mas o auxílio é diminuindo impostos, não aumentando impostos. E também pensando muito mais em investimento em educação. Educação é a base de tudo. Acho que precisamos também investir melhor em salário para o pessoal que trabalha na área de saúde. Não é nada fácil trabalhar dentro de um hospital. Algumas pessoas ganham muito nesse Brasil e outras pessoas ganham muito pouco. Acho que precisa ser revisto. Essas questões aí são básicas para um país melhor. E é aquela coisa, acho que precisamos também, por vezes a gente fala, mas a melhor coisa que tem é se espelhar num país que está dando certo. Nós não podemos se espelhar em país que está dando errado, em economia que está dando errado. Nós não podemos achar que Venezuela e Argentina está tudo certo. Cuba está tudo certo. Não, nós temos que se espelhar em países de primeiro mundo. Porque o povo brasileiro, no geral, ele merece um país melhor. O povo brasileiro não merece sofrer tanto. O brasileiro é trabalhador, levanta cedo, trabalha muito para pagar impostos e sustentar, por vezes, sustentar políticos. Então, isso aí é uma coisa bem importante para esse país retomar o caminho e dar certo. Então é com essa mensagem maravilhosa, né, que Joel falou para nós que nós encerramos esse programa. Joel, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Eu agradeço muito, André, agradeço, Marcelo. Muito obrigado por tudo. Que a gente possa, sempre que precisar, estar aí para contribuir o mais possível. E podem contar comigo sempre. E também, mais uma vez, as pessoas da nossa comunidade que precisarem algum dia, que tiver ao nosso alcance, a gente vai lutar pelas causas mais necessárias. Muito obrigada. Até a próxima.